Quando você pede, quando você pede uma colheita a Deus, Ele exigirá de você uma plantação. Quando você pede uma colheita a Deus, Ele vai exigir da sua parte uma plantação. Esta é a maneira que Deus age. Muitas vezes, nós ficamos pedindo algo a Deus e nunca recebemos, porque nós não sabemos como o programa de Deus funciona. Volto a dizer, o profeta desta era disse: Deus não é Deus que tem que descer ao nosso nível para tratar com a gente. Somos nós que temos o dever de subir até o nível de Deus. Então, e quando eu digo que quando você pede algo a Deus, Deus vai exigir de você a plantação de uma semente, a palavra nos mostra isso em vários lugares, em muitos aspectos. Por exemplo, quando Israel foi cruzar o Rio Jordão, os sacerdotes tiveram que ir primeiro, colocar a arca no ombro, e eles tiveram que plantar uma semente ali, que foi crer que Deus faria aquilo, abriria o Jordão para eles. E os sacerdotes não ficaram esperando o Jordão abrir para eles passarem, não. Os sacerdotes saíram, entraram na água, pisando na água ali. Então, só depois deles terem plantado esta semente que estava apontando para uma colheita que eles iam receber, só depois deles terem feito isto, é que o rio parou, o rio se abriu e Israel passou. Quando aquela viúva da cidade de Sarepta, ou algumas traduções falam cidade de Zarefate, não importa a tradução, o importante é você saber de quem eu estou falando. Aquela viúva, ela tinha apenas um punhado de farinha, um pouquinho de azeite na botija, não é? Ela estava morrendo de fome. Seu filho também estava morrendo de fome, e ela orou a Deus, ela orava a Deus toda noite, noite após noite, pedindo a Deus que lhe desse, desculpa, tá bom? Desculpa isso daí. Pedindo a Deus que lhe desse mais um dia de vida. Ela orava a Deus, então ela queria o quê? Ela queria uma colheita. Qual é a colheita que ela queria? Ela queria pão para comer, muito pão, fartura, abundância. Então Deus exigiu que ela plantasse algo. Deus enviou o profeta até lá e o profeta disse: faze disso primeiro para mim. Faz primeiro, porque Elias chegou lá e disse: dá-me água para beber. Ela foi buscar. E ela falou assim, e ele falou novamente: olha, traze também um bolo pequeno para que eu coma. Ela disse: vive o Senhor perante teu Deus, vive o Senhor teu Deus, perante cuja presença estou, que nem um bolo tenho. Vês aqui, apanhei 2 cavacos. Eu tenho só um pouco de farinha e um pouquinho de azeite, e agora eu vou preparar um bolo para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias disse: vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro um bolo para mim, um bolo pequeno para que eu coma, porque assim diz o Senhor: da farinha a panela não se acabará, e da botija o azeite não secará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E assim sucedeu. Da farinha a panela não acabou, da botija o azeite não secou, até o dia que o Senhor deu chuva sobre a terra. Agora me diga, todos os dias ela ia ali, apanhava aquela farinha, apanhava aquele azeite. No dia seguinte ela chegava lá, estava de novo cheio a panela. De onde vinha aquela farinha? De onde vinha aquele azeite? Tome a Deus em sua palavra. O que diz Mateus 6,33?
Plante uma semente primeiro. Plante uma semente e Deus te dará uma colheita. Jesus Cristo disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esta é a maneira de receber algo de Deus. Você planta uma semente, ele te dá uma colheita. Isso não é só no natural. O natural é apenas um exemplo, um modelo do espiritual. Muitas pessoas elas esperam estar com dinheiro sobrando para poder dar oferta. Elas esperam estar com dinheiro sobrando para poder dizimar. Isto não é sobra, isto é primícia. Você tem que dar primeiro. Olha, tem pessoas que esperam estar feliz para poder cantar. Não é este o entendimento. Esse é um entendimento errado. Deus nos ensinou a lei da semeadura, que isto possa estar estabelecido. Se você quer uma colheita, você deve primeiro plantar. Então, se você espera estar alegre para depois cantar, isto é uma lacuna, uma falta de entendimento na sua mente. Se você plantar a semente primeiro, se você começar a cantar como se estivesse feliz, você se tornará feliz. Então, quando você deseja uma colheita, não importa o que seja, plante a semente equivalente que vai produzir aquela colheita. E para cada colheita, para cada área da sua vida, existe a semente correta. Existe a semente correta. Eu lembro da história de um homem que ele tinha um filho que ele desejava muito ter a amizade daquele garoto. Mas ele fazia de tudo, e aquele menino o desprezava. E ele dava dinheiro e dava bens para aquele menino, e o menino não o amava. Até que um dia aquele pai foi ter um aconselhamento, e o conselheiro disse: do que é que ele gosta? Ah, ele gosta disso. Então vá fazer isto junto com ele. Plante a semente correta. Quantas mulheres nós sabemos, gente, nós seres humanos somos a coisa mais complexa que existe. Somos a coisa mais complexa que existe. Quantos maridos você vê marido reclamar, falar: eu dou tudo para minha mulher, eu dou tudo para minha esposa, mas ela não se agrada de nada e nada faz ela feliz. Às vezes o homem dá presentes, mas a forma como ela se sente amada, ela tem sede de se sentir amada. O que faria ela se sentir amada não é presente. Tudo bem, tudo tem o seu valor. Mas às vezes aquela mulher, para ela se sentir amada, às vezes ela é auditiva. Às vezes ela precisa ouvir o marido dizer eu te amo. E aí você vai ficar dando presente, você não fala. Uma pessoa que é auditiva, a linguagem dela é auditiva. Se você fica dando presente, você não fala que a ama, ela vai sentir como se você estivesse tentando comprá-la. Ela não vai se sentir amada. Se por um outro lado, aquela pessoa, aquela mulher ou aquele marido é sinestésico, ele gosta do toque. Você pode falar que a ama, mas se você não faz carinho nele, você não faz carinho nela, ele não vai entender que você gosta dele, que você gosta dela. Embora você fale que a ame, o ame, ele vai achar que aquilo é só da boca para fora, porque a linguagem dele é a sinestesia, é o toque, ele precisa de toque. Outra pessoa precisa de tempo, de devoção. Então você tem que plantar a semente certa para ter a colheita certa. Tem pessoas que ele quer obter as coisas, fica só orando, mas não tem a ação. A ação, muitas coisas, tudo bem, algumas coisas você recebe orando, pedindo, mas tem coisas que não é só pedir, como eu já disse, você deve orar como se tudo dependesse de Deus, mas você deve agir como se tudo dependesse de você.
Tem que ter uma ação. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então entenda isto. Quando você pede uma colheita a Deus, Ele vai exigir uma semente. Plante esta semente, regue com carinho e você terá a sua colheita. Deus te abençoe. Habita em mim, Senhor, em meu inteiro ser proteção e fortaleza contra o mal. Habita em mim, possui todo ser. Habita em mim, Senhor, no próprio coração, a fim de que compreenda o teu divino amor na redenção. Dirige meu viver na senda em que eu devo andar, que eu faça a luz brilhar aos peregrinos. Habita em mim, Senhor, na mente vem estar. Eu quero ser bondoso e firme no dever, sem murmurar, no corpo e coração, na mente, enfim. Ó, vem, Senhor.